Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas! Boa noite! Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que também inclui a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e, para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. O episódio de hoje, que encerra a nossa primeira temporada desse podcast Lunáticas, tem como tema Desvendando os Arquétipos, a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. E para conversar conosco, eu chamei a maravilhosa Natália Gonçalves. Olá! Natália Gonçalves é psicóloga, trabalha no programa Corra Pro Abraço, é gestora do Instituto Fênix de Atenção à Adolescência, pós-graduada em Teorias e Práticas em Redução de Danos pela Aliança de Redução de Danos, Fátima Cavalcante, e pós-graduanda em Terapia Junguiana pela Psique. Natália, obrigada por ter topado essa troca conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria pedir para você contar um pouquinho de como você escolheu seguir, né, os estudos da linha junguiana. Na verdade, eu tive contato com a linha junguiana na faculdade e, assim, eu sempre achei que eu ia seguir muito e até hoje eu ainda sigo um pouco da psicanálise, mas ao ter entrado em contato com essa abordagem no período da faculdade, né, eu acho que me encontrei mais com a forma de ver o mundo, de enxergar o mundo. E desde então eu tenho feito a minha trajetória a partir dessa perspectiva, né? Perspectiva junguiana. Então, pra gente começar, como é que você definiria o termo arquétipo? Então, arquétipo, ele é um termo que ele vem antes de Jung, né, na verdade. Mas Jung, ele se apropria desse termo para poder construir a sua teoria. Arquétipo se refere de acordo com a perspectiva junguiana, né, se refere a imagens primordiais que elas não têm necessariamente uma forma. Então, não é uma imagem como a gente conhece, né, mas é como se fosse uma potência de algum conteúdo psíquico. É como se fosse esse conteúdo, só que em potência. Os arquétipos, eles são universais. Então, todos os seres humanos compartilham a existência desses arquétipos. Mas cada pessoa preenche esses arquétipos de acordo com as suas vivências pessoais, culturais, relacionais, enfim. Então... Existem os arquétipos no inconsciente coletivo e no consciente individual também, né? Exato. Os arquétipos, eles são conteúdos do inconsciente coletivo, na verdade. Que os complexos estão relacionados com os arquétipos, mas eles que ficam no inconsciente pessoal. E eles que preenchem com imagens ou com conteúdos, com sentimentos, com emoções, tudo aquilo que tem em potência no inconsciente coletivo. Exato. Perfeito. Muito clara, muito eloquente. Durante os nossos ciclos menstruais, a gente consegue perceber mais claramente 4 arquétipos, assim, mais tradicionais, né, segundo os estudos dos ciclos menstruais, que mudam de acordo com as fases do nosso ciclo, né? Então, o primeiro arquétipo é o da donzela, que está alinhado à nossa fase pré-ovulatória. O que o arquétipo da donzela significa para você? Bem, para mim, o arquétipo da donzela está mais relacionado com a primeira etapa da vida, né? É mais relacionado, inclusive, com a primavera também. Esse primeiro, essa prima, esse
esse momento em que a energia flui de uma forma mais, digamos assim, mais leve. Para mim também a donzela seria essa vivência de nós mesmas, assim, em um período em que não necessariamente é apenas relacionado com a etapa da vida, né? Porque arquétipo justamente ele tá dentro de nós, dentro de todos os seres humanos, inclusive homens, mulheres, trans, todo mundo compartilha desses arquétipos. Mas está relacionado com momentos de nós, a donzela especificamente, né? De mais início, de mais energia canalizada para a construção de alguma coisa. Esse acúmulo de energia que nos possibilita usá-la para fazer coisas ou construções, sejam psíquicas, inclusive também materiais, né? Em certo aspecto. Considero o arquétipo da donzela também como essa virgindade nesse sentido. É isso. Eu trouxe aqui a definição que a gente encontra da palavra donzela no dicionário, né? Que donzela é um substantivo feminino. E as três definições que a gente encontra de donzela é como 1, mulher virgem e solteira. 2, no significado antigo, dama de companhia, criada da corte, aia. E 3, no sentido da história, é um título de nobreza atribuído às filhas solteiras de pessoas importantes, especialmente as filhas de reis e fidalgos. Mas quando a gente vai olhar para a etimologia, né, ou seja, a origem mesmo da palavra donzela, que vem do latim dominicella, é uma forma diminutiva de domina, que significa senhora, né, no latim. Mas dominare é a palavra latim da qual se originou o verbo dominar. Existe até mesmo um provérbio em latim que vai assim como domina omnium et regina ratio. E significa... Meu latim é porco. Mas significa assim, basicamente, a razão é a senhora e a rainha de tudo. Então seria apto a gente pensar na donzela enquanto uma manifestação também da razão, de um lado racional, pragmático, assertivo, da energia de realizar. Eu pensaria na donzela, agora que a gente tá conversando um pouco, né? Sobre esse acúmulo dessa energia, de alguma forma, dessa energia primeira, que faz com que as coisas aconteçam. Elas ainda não aconteceram, que eu acho que seria etapas mais na frente, Sim. mas seria justamente este momento anterior, onde a gente começa a recolher, tipo, experiências e recolher esses conteúdos, essa energia mesmo para a ação, né? Para construir, para concretizar algo. Mas seria esse momento anterior, esse momento de início, de aprendizagem, de... Do ímpeto. Exato. Desse ir ao mundo, né? Dessa construção de si mesma. Mas acho que eu relacionaria assim com esse aspecto... de acúmulo mesmo, de energia, a primavera no momento, a primavera. É a primavera também. A primavera é esse momento de abundância, né? É um momento de abundância de cores, é um momento de abundância de formas, abundância da natureza. Então, é aquele momento onde ela está mais exuberante para a construção de algo, enfim, né? Nesse sentido. Para fecundar e fertilizar caminhos. Exato, bem por aí, acho linda essa definição, inclusive. Na mitologia, quando a gente fala do arquétipo da donzela, a gente pode falar de muitos mitos, né? A gente pode falar de Ártemis, de Diana, de Oxum-Otim, de Astarte, a gente pode falar do rapto de Coreia ao mundo subterrâneo. Então, o que você acha, assim, que o arquétipo da donzela, especialmente esses mitos que a gente traz para ilustrar esse arquétipo, podem nos ensinar? A donzela está muito relacionada com juventude, né? E o mito, todos esses mitos também, eles trazem essa energia móvel, assim, essa energia fluida, essa energia que de alguma forma preenche e percorre vários lugares. Então, essa parte, né, do arquétipo, esse arquétipo nos ensina muito, eu acredito, sobre essa em nós que
que é fluida, que é ampla, que é virgem no sentido de independente, né? Porque aquela que não é virgem é aquela que demanda o outro de alguma forma, que demanda outros, né? Mas a independência dela é como se estivesse relacionada com isso até. E aí, acho que nos ensina que existe ela em nós, nos ensina que existe esse aspecto instintivo e cheio de potência, é como se fosse justamente essa potência, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa donzela, seja na idade que for, no aspecto que for, é quando a gente vê a potência de nós mesmas em qualquer situação. Então, a gente precisa da potência de nós, né? Para realizar mudanças em nossa vida, ou até nas pequenas coisas diárias mesmo. A gente precisa estar em contato com essa potência também. Sim. De algo que descobrirei e estou endereçada em mim mesma, sabe? Com a nossa capacidade de tornar-se, seja o que for, né? Exato. Ai, que lindo. Uma forma lindérrima de colocar. Falando um pouco, assim, dos estudos sobre os ciclos menstruais também, a gente associa essa fase do ciclo à caçadora amazona, né? Com seu arco e sua flecha, também com os átames, que são aquelas facas de punho. Associamos também a noção de virgem, como você falou, que aqui não significa castidade, né? Mas aquela que é perfeita na sua integridade. Isso. Então, como nós viemos ao mundo, jovens, pequenos, novos, a gente é virgem, perfeita na nossa integridade. E depois, né, a sociedade vai quebrando a gente um pouquinho. Uma porradinha aqui, uma porradinha aqui, outra ali. Mas é por isso também que, como você falou, né, a gente associa essa fase à primavera, aos elementos da terra, as flores, as sementes. E quando eu penso muito assim também, eu acabo associando também um pouco aos véus, porque eu penso nos casulos, no germinar da semente que desperta sobre aqueles primeiros raios do sol da primavera. E é assim que eu acho que a gente pode perceber também um pouco da energia da lua, que está em fase de crescimento, em fase de expansão, que é o que está relacionado, né, com essa fase do ciclo. É uma fase que é ativa, né, que tem uma energia voltada para fora, que é uma fase incrível pra gente realizar, né, trabalhar e trabalhar as ideias também do que a gente quer nutrir, do que a gente quer acolher, dos movimentos que são fluidos, né, tipo, despertar da sexualidade, que é, tipo, também essa questão da primavera, né. As flores, elas aparecem justamente para germinar e virem os frutos no verão. Então, essa questão do despertar da sexualidade também vem muito forte, né, com o aspecto da primavera e da donzela. Você quer falar alguma coisa a respeito? Na verdade, eu me lembrei muito do simbolismo da Páscoa, né? Que a gente tem aqui, a gente traz o simbolismo da Páscoa com a lebre e o ovo, mas a gente não entende muito bem por que na Páscoa tem uma lebre e um ovo, e um ovo de chocolate que piora tudo. Só pra confundir mais ainda. Mas aí traz, na verdade, é uma celebração pagã da primavera, né? Chamada Ostara. Exato. E é esse momento de expansão, justamente, da natureza. E esses dois, a lebre e o ovo, são os símbolos de Ostara. Da fertilidade. Exatamente, que falam sobre isso, sobre essa fertilidade, sobre esse nascimento, né? Sobre esse desabrochar, sobre esse momento onde a gente tem um acúmulo de energia que algo precisa acontecer. E a semente, né? Tipo, existe uma casca muito grossa na semente. Então, para germinar a planta, ela precisa gastar uma energia muito grande que ela concentra. Uma ali, força né? de ação, Exato. né? Muito grande que ela concentra como se fosse, inclusive, a explosão, Big Bang. Exatamente. Esse momento de início mesmo, que precisa de um acúmulo energético, de uma barragem, de uma coisa assim, para poder fluir. Que rompe a si mesmo e depois rompe a terra, rompe até pavimentos, rompe o que tiver pela frente para surgir, né? Então precisa disso para fazer coisas na vida. A gente aprende muito com isso, né? Com essa energia. Impulso, né? Assim. Do fazer, do executar. Então, realizar. Até grandes mudanças pedem os dois pontos, né, do círculo, que não existe, tipo, mas, tipo assim, pedem os dois pontos, pede a morte, pede a vida, e pede muito essa energia, eu acredito, assim, de renovação,
de vivência disso. Sim. Bom, o segundo arquétipo de que podemos falar é aquele que se relaciona com a nossa fase ovulatória. Então, obviamente, o arquétipo da mãe é essa fase que se relaciona com a fase da lua cheia, ou seja, aquela lua que está no seu pico, iluminando tudo que há no seu caminho, pela frente. E é aquela ideia da mãe que derrama amor ao próximo, que nutre ou acalenta quem ama, aquela que cuida sem esperar nada em troca. Então, na mitologia, a gente fala da mãe em diferentes aspectos, né? Seja como a força matriz do universo, como o ventre da humanidade, como aquela a quem retornamos, né? Especialmente quando a gente vai olhar a versão feminina que fizeram da Jornada do Herói, né? A Jornada da Heroína. A Jornada da Heroína, escrita por Maureen Murdoch. Acho que é assim que fala o nome dela. Então a gente tem os mitos de Perséfone, de Deméter, de Iemanjá, Ísis, Gaia. E quando a gente pensa no arquétipo da mãe, é comum a gente associar, é claro, as mães que tivemos ou deixamos de ter, mas podemos pensar que esse aspecto também diz respeito, talvez, às mães que somos, às mães que negamos, às mães feridas. Como é que a gente trabalha esse arquétipo no nosso inconsciente? Sim, o arquétipo, ele traz consigo tudo que se relaciona com esta ideia, né? Essa ideia central, essa imagem central. Então, todos esses conteúdos, sejam eles tidos, né, bem entre aspas, assim, como positivos ou negativos, como participantes ou não da nossa consciência, eles circundam esse arquétipo, né? Através do inconsciente... do inconsciente pessoal e tal. Então, a gente... Tudo isso, na verdade, faz parte do ser mãe, do viver, ser mãe e filha, né? Porque a dualidade, existe também essa convocação de pensar mãe e filha, até o mito de Perséfone, que é Coré, né? Que vira Perséfone. É um mito duplo, porque existe aí Deméter, né? Então, tipo, o mito de Deméter envolve essa relação, então tem esses dois lugares, assim, que são convocados a pensar também nesse arquétipo que é de filha, filho também, que está muito associado um ao outro, né? Sim. Mas todos esses, né, todas essas concepções fazem parte da vivência do materno, fazem parte da vivência do arquétipo materno, da mãe e tal. E eu acho muito interessante, na verdade, a gente começar a expandir um pouco essa ideia, porque, de fato, como você falou, né, de que a gente tende a associar muito às nossas mães, mas arquétipo é símbolo. Então, tudo que se refere a esse tipo de conteúdo é mãe também. Se a gente for, de alguma forma, psicologizar, bem entre aspas também. Não gosto muito desse termo, não. Mas se a gente for através de uma leitura mais simbólica da vida, né? Então, mãe é tudo aquilo que participa dessa nutrição, dessa construção, desse processo, né? De entrada aí na vida, seja lá, na vida simbólica, na vida material ou não, sabe? Sim. Outra possibilidade de interpretar esse arquétipo seria a partir também da nossa relação com o cuidar do próximo, né? Assim como pensar o que gestamos, o que parimos, o que trazemos ao mundo. Então, o que é que esse arquétipo da mãe pode nos ensinar? O arquétipo da mãe, nessa concepção, né, daquela que gesta, daquela que alimenta, que nutre, que dá colo, que acolhe, que energiza. Acho que ela pode nos ensinar muito sobre como fazer isso no mundo, fazendo com nós mesmas, em primeiro lugar, porque acho que a gente só consegue acolher o mundo quando a gente aprende a acolher a nós mesmas, né? Sim. Então ela nos ensina muito isso, mas eu
colocaria, inclusive, coisas além, assim, nesse arquétipo, que eu acho um arquétipo muito forte, muito precioso, porque justamente por esse aspecto que eu falei antes, né? Ela envolve uma relação também. Ela envolve um dois, de alguma forma. Não é um arquétipo que existe só, né? É um arquétipo que envolve nos convoca ao mundo mais, assim, do que a vivência em potência, né? Sim. Ela, de alguma forma, já é a participação de uma relação. Então, eu acho que esse arquétipo também nos convoca a perceber o outro. Sim. De uma forma... assim, né? O outro nesse aspecto, nesse um que vira dois, né? Nesse momento, assim. Eu acho, assim, eu diria que o arquétipo da mãe, ela é um arquétipo muito especial, na verdade, porque justamente ela convoca uma existência relacional. O arquétipo da mãe, ela insere um outro, de alguma forma, né? Porque quem é mãe de algo, ou de alguém, ou de, enfim, né? Gesta algo. Então tem algo que é estranho ao corpo, mas ao mesmo tempo é o corpo. Então é a vivência daquilo em nós que não é nosso, mas que nos perpassa. Então que precisa que passa desse por nós, mas que é do mundo, né? Exato. Então como ser o ventre que dá luz a isso? Como ser mãe, né? Como ser como canalizar essa força para que esse outro ocorra e eu me relacione com isso, né? Então, eu acho uma ideia, assim, muito especial essa vivência. Eu acho que, em termos de o que nos ensina, eu diria, assim, que nos convoca a essa vivência um pouco, né? Do cuidar, do não cuidar também. Do deixar cuidar-se. Exato. Deixar cuidar-se, né? Dessa relação, mas algo que eu percebo o outro. Então, e ainda é com um pouco de hierarquia, né? Um pouco não, no caso. É uma relação hierárquica, de alguma forma, essa relação. Porque não é com o outro par, né? É um outro que perpassa por mim, de uma forma. Então, também se diferencia de outros arquétipos. Sim. Mas acho uma bela convocação para essa vivência com o outro, que é uma convocação de responsabilidade e de limite e, ao mesmo tempo, de abraço, né? E de encontro e de separação. Exato, né? exato. Esses movimentos, assim, que vão, no fim das contas, construindo nossas relações, né? Exato. Uma coisa que é importante falar no arquétipo da mãe, que você já comentou, é que muitas vezes quando a gente assume esse arquétipo em alguma esfera de nossas vidas, a gente tem que tomar cuidado para não nos negligenciarmos ao cuidarmos do outro, né? Sim. Então, é importante falarmos também daquela mãe interior, aquela mãe que a gente é para nós mesmas. Como é que a gente pode aprender com esse arquétipo a nutrir não apenas os outros, mas a nós mesmas? Exato. A vivência arquetípica e simbólica nos convoca a isso, né? A perceber o mundo de forma simbólica, perceber o mundo como uma leitura que vai para além do que está posto na consciência. Sim. Nos convoca a fazer isso constantemente com todas as coisas, bem entre aspas, concretas que nos acontecem, né? Elas são convocações também em outras esferas da relação ou da vivência humana, né? E então eu considero assim que é necessário aprender a aconchegar-se, né? a esse ninar-se, a esse nutrir-se, acalentar-se, é necessário para não polarizar, no sentido
de se não aceito isso dentro, se eu não de alguma forma integro isso na minha vida, eu acabo polarizando ou acabo projetando isso, né? E isso enrijece as relações. Então, por isso que isso é um movimento necessário dentro e fora, né? Dentro e fora, dentro e fora. A vida não existe nenhum dentro e fora. A gente faz isso muito didaticamente. Mas é uma separação bem, assim, conceitual, né? Assim, abstrata. De o que é dentro e o que é fora. O que é dentro e o que é fora ninguém sabe, mas a gente fala assim como uma forma, né? De conseguir se comunicar. Mas se a gente não só cuida, entre aspas, né? Só nutre o fora... algo dentro vai ficar muito birrento, infantil, de alguma forma assim. Muito precisando ser visto, né? Muito, assim... vai ter uma criança dentro... demandando atenção, demandando atenção total. E se ela não tem o espaço dela dentro, ela também vai para fora. Então, tem que ser um processo, né? Um processo, de alguma forma, que é os dois. Não é um ou outro, são os dois o tempo inteiro. Então, essa criança também precisa ser vista dentro, né? Para não haver enrijecimentos no psiquismo e na energia psíquica. Sim. O terceiro arquétipo, né, que relacionamos ao ciclo menstrual é o da feiticeira. Esse é um arquétipo que se relaciona com a lua minguante e com o período, né, da fase pré-menstrual do nosso ciclo. E é um momento de sensibilidade, de depuração de energias, um momento de organizar e selecionar coisas, de fazer avaliações de nossas vidas, de revelar e transmutar tudo aquilo que estava guardado, escondido, reprimido, que a gente vai para debaixo do tapete, não quer enxergar, bota no armário, aí abre, tá uma bagunça, tudo cai. E na mitologia, esse é o arquétipo da feiticeira, da alquimista, da maga, da transmutadora. Aparece nos mitos de Cerduan, de Morgana, de Obá, de Mara, de Isis. E é um arquétipo que está muito relacionado à escuridão, à sombra, especialmente ao momento de adentrarmos, né, nessas sombras. É como se a gente estivesse passou pelo véu, desabrochou, e aí, eita, vamos descer aqui um pouquinho. E uma das perguntas que esse arquétipo nos faz é sobre a relação que nós temos com nossas sombras, né? O aspecto também que a gente pode considerar como um aspecto furioso do feminino, né? Entre várias aspas. Que é comumente também chamado de mãe terrível. Não sei se você já viu essa expressão. Então, o que é que você diria, assim, que esse arquétipo da feiticeira tem para nos ensinar? Jung, ele desenvolve um termo que se chama individuação, que seria, assim, o processo em que cada indivíduo, a partir da própria existência, né, a partir da realização das próprias... É como se fosse assim, a realização das próprias necessidades da alma deste indivíduo, né? Então, esse processo de individuação seria essa conquista de si mesmo a partir dessa concretização desses aspectos que a alma pede. Esse processo envolve o ver a sombra, o ver a própria sombra. Porque a gente, para a psicologia junguiana, nós não somos isso ou isso. Nós somos isso e isso e isso e isso e isso. E tantas outras coisas. E tudo mais. Então, quão mais versões e partes de nós mesmos nós conseguirmos acessar e trazer a consciência, né? Melhor é a nossa capacidade de estar no mundo e maior a possibilidade de que realizemos a nós mesmos. Sim. Então, essa vivência da feiticeira é uma forma de olhar no espelho, de fato, na minha concepção. E é a partir de tudo isso que já foi vivido, né, que já, se a gente for seguir, tudo bem que
não é um ciclo, assim, tão fechadinho, né? Eu não diria que a gente passa por um, depois passa por outro, depois passa por outra. Uhum. Assim, as coisas vão acontecendo, Se às vezes misturando. a gente é convocada a viver isso, e depois vive isso, e depois vive isso, e depois faz o ciclo, e depois, enfim. Mas nesse momento em que a gente já passa por experiências que nos dizem como somos e o que somos, é necessário olhar no espelho cada vez mais fundo para ver o que mais somos, portanto, né? E aí, vendo isso, é que a gente vai conseguir se apropriar desse aspecto de nós mesmos. Assim. Inclusive, tem uma concepção pós-junguiana que diz que a gente se individua o tempo inteiro, porque individuar, na verdade, é um verbo, não é um substantivo. Então, a gente está sempre individuando processos e finalizando processos, iniciando processos e enfim, vários eles, infinitos que sejam. Né? Então, o processo de individuação para esses pós-junguianos não seria algo estanque, não é um passo a passo, uma etapa que a gente tem que ir seguindo, mas seria esse emaranhado de relações espirais que faz com que a gente se torne mais consciente, né? Se torne mais consciente dos processos. Esse arquétipo da feiticeira, ele também se relaciona com, como a gente estava falando, né, das fases, das estações do ano, se relaciona com a estação do outono. Isso. Que é a fase que a gente fala também do elemento do ar. Então, esse elemento de mudanças. E isso que você falou também do espelho, né? O elemento do ar está sempre relacionado muito com o racional, né? Quando a gente está pensando, quando a gente está mudando de ideia. E é uma fase que a gente está muito crítica. Essa fase que é relacionada com a fase pré-menstrual, a fase da feiticeira. Muito que a gente está muito crítica, que a gente está sempre olhando pra gente, apontando defeitos, e olhando pro outro, apontando defeitos. De tudo que a gente olha, todas as pessoas que a gente olha, todas as situações que a gente olha, acabam espelhando algo que a gente está passando por dentro. Mesmo que sejam, assim, situações, às vezes, né, muito diferentes, elas mostram alguma coisa sobre nós, sobre como nós lidamos com as situações. Especialmente porque é um momento em que a gente está mais sensível. Sim. Né? Então a gente está mais disposta a reagir de uma forma mais impulsiva, de uma forma mais espontânea, mais do que a gente reagiria nas outras fases, né? Até aquilo que a gente tá falando do dentro e do fora, né? Que não existe assim, mas se torna mais tênue ainda, eu acredito. De alguma forma, essa projeção, né? Desse elemento sombrio que vem e que invade de alguma forma, que constela aí. Eu até isso. Nesse momento, eu acredito que a gente possa falar, inclusive, dessa introspecção, né? Uma introspecção, assim, que se inicia nesse processo de entrada nas profundezas mesmo, que é necessário, né? Em alguns momentos é necessário ir ver as coisas que estão acontecendo nas profundezas, que às vezes a gente deixa renegado no aspecto primaveril, a gente, né, está muito em movimento de expansão, e essa introspecção é uma convocação, na verdade, do nosso submundo particular. Uma disruptura, assim, né? Tipo, exato. Algo que rompe com o que a gente estava vivendo. A gente pode até falar, né, no mito de Coreia e de Perséfone, nesse momento em que ela é tragada para poder viver uma outra coisa, se casar com o Senhor das Trevas e lá começa a ser Senhora das Trevas, né? Então, Perséfone significa até isso, a Senhora das Trevas. Então, tipo, essa aqui tem essa vivência interna, densa, e que depois, então, ela passa a ficar sobre e sob, né? Sobre a superfície e sob a superfície. E esse é um movimento necessário. Então, se a gente renega muito as nossas sombras, se a gente renega muito as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, elas são colocadas muito de lado, isso vai cobrar um preço. Isso vai ter um preço. E o preço pode ser essa convocação súbita, essa convocação que arrasta, sabe? Que não é uma descida por escadas sombrias, são tipo uma queda brusca. Então, todos esses processos, né, eles têm que ser vistos, senão, de alguma forma, se a gente não ilumina eles acontecem mesmo assim,
Então, É como um mergulho profundo naquela zona abissal e aí você exato. sobe um pouquinho pra respirar e aí você volta. Exato. E aí É vai pra necessário. superfície e desce. É algo Nesse que movimento contínuo. Né? porque se a gente não dá conta, e aí vem, e tem algo que é constela, né? Os arquétipos, os complexos, eles são recheados de energia psíquica. Então, se a gente tem muitos complexos que a gente não se dá conta deles, eles estão no nosso inconsciente, essa energia uma hora vai ter que subir, vai exigir o seu espaço, vai exigir ser vista, né? Então, se a gente não visita elas nos visitam, de qualquer forma. Então, é bom que essa conexão seja feita Com o nosso querer, com com o o nosso nosso querer. consentimento. o máximo possível, né? Porque esse é o processo de conscientização de si mesmo, digamos assim. Essa é a jornada. Essa é a aventura de ser humano. Ou humana, no caso. Ou humano. Ou mani. Ou o que Ou se quiser. você quiser ser um alienígena, também outro ser. O que quiser. Insira aqui o que quiser. Insira o Essa é a personagem, jornada. insira o personagem no Ponto. seu RPG aqui. Pois. Por fim, o quarto e último arquétipo que está relacionado ao ciclo menstrual é o da anciã. E ele se relaciona também à lua nova, à fase menstrual do nosso ciclo. E eu gosto de explicar, eu já falei isso no podcast que a gente gravou com a Ana, eu gosto de explicar como se na fase pré-ovulatória a gente estivesse subindo uma montanha. E daí, na fase ovulatória, a gente chega no pico mais alto da montanha, e a gente consegue ver tudo, e a gente tava com aquela energia de quem subiu, adrenalina na veia. E aí, na fase pré-menstrual, a gente começa a descer a montanha. A gente já tá meio cansado, né? Afinal, a gente subiu a porra da montanha. A gente já tá meio cansado e tal. E aí, quando a gente chega na fase menstrual, a gente encontra o vale mais profundo, completamente oposto ao pico da montanha que a gente encontrou. Então, é meio que quando a gente desce, né, pra esse vale profundo, que a gente adentra nessa profundeza, nessa escuridão, é como se o nosso sangue já escorresse quente, assim, pelas pernas, né? E é quase como é uma morte que acontece por dentro, mas que também nos dá essa chance de renascer, né? E na mitologia, a anciã é aquela bruxa, a tecelã, aquela que tudo vê. A gente relaciona ela com os mitos de Kali, de Nanã, de... Eu vou precisar de uma pausa pra ver se eu consigo falar isso direito, de Itzpapalotl, eu acho que é assim. De Hecate. Azteca. De Hecate também, de Baba Yaga. E... De vovó de Moana. Da vovó de Moana. Muito importante. A vovó de Moana. Que vira uma tartaruga, ela mesma. Tartaruga não, uma raia. Uma raia, é verdade. A avó de Moana que vira uma raia, isso mesmo. E esse arquétipo da anciã é o arquétipo que fala da intuição, do renascimento, da combustão, da energia que tá tão voltada pra dentro que ela meio que se expande, assim, né? Dessa limpeza, dessa depuração. Então, o que é que esse arquétipo pode nos ensinar? Eu diria, assim, que ele nos ensina muito sobre a sabedoria da morte. A sabedoria que é uma sabedoria que é a da vida e a da morte ao mesmo tempo, né? Vida e morte. Eu gosto muito, é um arquétipo que eu tenho, assim, um apreço muito grande. Acho que todo mundo, assim, tem um apreço muito grande por esse arquétipo. Porque, ao mesmo tempo que nos amedronta, nos conforta. Eu acredito que tem uma mensagem muito importante, não uma mensagem assim, mas um conteúdo nosso muito importante que a anciã nos ensina, principalmente, que é a existência da morte. É uma vivência cada vez que vai se aproximando, né? Nesse período da vida, se a gente for pensar no ciclo mesmo de vida, mas também na vivência de processos, assim, do fim de um relacionamento, um fim de uma etapa da vida, uma mudança. Tudo isso fala sobre morte e tudo isso fala sobre essa aproximação gradual que nos faz
encarar a morte, né? Ou nos aproximar, paquerar, flertar com a morte. E não precisa ser algo pesado, mas justamente porque essa aproximação é vida ao mesmo tempo, né? Tem várias frases que nos convocam a esse pensamento, inclusive uma que eu gosto muito, que é: a gente só aprende a viver quando a gente aprende a morrer. E quando a gente consegue olhar, de alguma forma, essa morte de frente e dar boas-vindas a ela, assim como é bem-vindo um novo nascimento, né? Então, ela é mais uma etapa de algo muito maior. E ela também precisa ser vista. E a anciã, eu acho que carrega consigo essa marca. Carrega consigo essa sabedoria daquela pessoa que caminha gradativamente para esse grande umbral, assim, do desconhecido. Então, a anciã carrega consigo também, acho que essas duas concepções, assim, de tudo que ela conhece e de tudo que ela não conhece, e que já convoca para uma outra vivência, né? Que ninguém conhece, que é o do desconhecido, e que está tão presente no nosso inconsciente. Assim, o que a gente conhece de nós mesmos é muito, muito ínfimo comparado com a dimensão que somos. Né? Então, nos convoca também a essa vivência de sabedoria decorrente de uma vida de experiências, ou de um acúmulo de experiências relacionadas com um tema específico, né, que já a gente está extrapolando, né, o aspecto de um ciclo de vida. A gente está fazendo uma leitura simbólica desse aspecto. Então, tipo, seria essa vivência também do fim para o renascer, para o recomeço. Porque o fim, no fim das contas, né? O fim, afinal de contas, também é um novo começo, né? Exato. De algo que a gente desconhece. Eu lembrei desse jogo, que é um jogo muito rapidinho de jogar. Eu acho que são 5 minutos de jogo. Um jogo muito bonito. Que basicamente você é uma pessoa idosa que tá andando pelo parque. E você chega num banco, e você se senta, e você espera, e você morre. Nossa. Esse é o jogo, tipo, e o jogo é você aprender que é só aquilo. E que às vezes você pode até ter uma outra expectativa do que vai ser aquilo, mas que no fim das contas é você aceitar o que foi. Então eu acho que isso é uma coisa muito bonita também que tem nesse arquétipo da anciã, né? De integrar tudo que a gente aprendeu e de notar também que aquilo é um fim, sim, mas também é um começo de outra coisa. Exato. E que não são coisas dissociadas, né? São coisas que têm intrínsecas umas das outras. E acho que a gente fala, mas na real a gente devia só contemplar mais a natureza, né? Porque a natureza e a natureza de nós também, né? E a natureza nos ensina nesse aspecto, assim, sobre isso, sobre todos esses ciclos, sobre todos os ensinamentos, de alguma forma. Eu acho que se a gente olha como funciona e como tudo é movimento, tudo de alguma forma é movimento e tudo é cíclico, sabe? A gente consegue ver isso, se dar conta que que existe esse momento onde a gente tem uma outra vivência, né? Na infância a gente pode ver tipo, uma vivência muito grande corporal e de descobertas. Na velhice a gente tem menos vivências corporais de descoberta, mas a descoberta tem outra dimensão, sabe? Então, que descobertas eu faço todos os dias frente a essa outra dimensão que me vem, que me convoca a viver uma outra coisa, né? E até nos processos diários, né? Porque assim, a gente passa pela infância e daí quando a gente chega na puberdade, a gente tá lidando também com a morte da nossa infância, né? Exato. Com a morte da criança. Com o nascimento dessa pré-adolescente, adolescente, enfim, como você desejar chamar, twin. Então, tipo, todas as etapas de nossa vida e todas as situações que a gente passa, tudo tem
o nascimento e a morte, né? E a gente acaba, às vezes, separando isso como fases específicas de nossa vida, que só tem no início e no final, mas ela é recheada de vários momentos. Como até eu falei na outra pergunta, né, do processo de individuação, que ele ocorre o tempo inteiro, todos os dias. Então, tipo, existe essa perspectiva, que é a perspectiva do ciclo de vida, mas tudo isso acontece o tempo inteiro, né, na nossa vida. Então, tem aspectos que nós já estamos na velhice. Sim. E que precisam morrer, ou, enfim, que, né, precisam vivenciar a morte. Tem aspectos que estamos ainda na infância, tem aspectos que estamos na juventude, aspectos que somos mães, né? Então, isso tudo está conectado, isso tudo ocorre o tempo inteiro, né? E é muito, muito bonito a gente ver isso, reconhecer isso e se apropriando disso em nós mesmos, assim. Eu considero muito uma experiência que é a experiência de vida, nesse aspecto. Deixa eu ver. A gente falou bastante dessa questão da morte, né? Nas jornadas tanto do herói quanto da heroína, a morte ela está também sempre presente. Mas a simbologia que a gente dá à morte aqui no Ocidente acaba sendo mais pesada, talvez negativa até, né? Então, como é que você enxerga assim, essa simbologia que a gente dá à morte, e especialmente aqui no Ocidente, né, onde nós vivemos, no Brasil especificamente, e a sua relação com esse arquétipo da anciã? Você acha que isso acaba, entre aspas, contaminando um pouco essa nossa vivência, ou o início dessa vivência, né? Porque, né, são várias vivências ao longo da vida. Sim. A gente tem aspectos culturais que interferem muito na forma que nós lemos o mundo. Então, todas essas reflexões aqui que a gente está conversando são muito processos de mergulho, são processos de investigação nesses aspectos. Mas se a gente vê a forma que aqui no Brasil a gente encontra a relação com a morte, a gente encontra a relação, é como se fosse algo à parte, sabe? É algo que vem de fora, que nós não sabemos de onde vem ou quando pode acontecer. Então, a única parte da vida válida de ser vivida é a juventude, porque nós temos energia e tal, e para ser produtivo e alimentar o sistema capitalista, né? Parece que tudo, em termos da valorização do que a gente vê hoje, está relacionado com essa parte exclusivamente da vida primaveril, dessa vida, enfim, que esbanja a beleza. A vida solar, né? A vida solar. Então, de fato, em termos culturais, eu considero que a gente é muito prematuro na vivência da morte. Mas isso eu acho muito imaturo nesse aspecto mesmo. Acho que a gente tem que fazer um esforço no sentido de entender o que é a morte, primeiro em nós mesmos, inclusive, sabe? Não necessariamente estudos científicos sobre. Tudo bem também, mas como é que essa morte se expressa em nós, né? E aí tem um livro muito legal que eu recomendo, que ele se chama Suicídio e Alma. E ele fala que a morte a gente tem como algo que vem de fora, mas em certo aspecto a gente constrói a nossa morte diariamente. Então, cada escolha, cada vivência, de alguma forma, é algo que carrega em si a nossa morte, que carrega em si o nosso fim. Então, a gente também morre todos os dias, a gente também constrói a nossa morte todos os dias. A gente constrói a nossa vida e constrói a nossa morte, porque uma coisa não opõe-se à outra. E ele posiciona muito essa morte como algo endógeno, né? Como algo que não é extra. Ela faz parte. Se a gente compreende a conexão desse mundo, né? Então, pensando nesse aspecto, se a gente não integra isso também, vai ser sempre algo que nos assombrará.
E não precisa necessariamente ser assim, né? A gente vê várias filosofias e várias culturas em que a morte não necessariamente é tida como tão maléfica ou tão quase sobrenatural. Não é sobrenatural, né? Ela participa da vida, da natureza, de todos os lugares, né? Então, eu não considero como algo assim. É realmente a entrada de algo muito, muito interno. É algo muito, muito da ordem do desconhecido, sim, porém desse mistério. Por mais que doa, né? Por mais que exista assim um luto, que não seja algo fácil, porque toda nossa cultura é meio que desenvolvida para o apego, no sentido do apego, no sentido do apego material, no sentido do apego da vida, no sentido do apego das nossas emoções, que são muito importantes, então não podemos largá-las, sabe? No sentido de todos esses aspectos que de alguma forma nos conduzem a isso, né? A essa resistência a apenas deixar algumas coisas, apenas fazer saber que faz parte. Deixar ir. Deixar ir, exato. Perfeito. Como você acha que a gente pode utilizar essa roda dos arquétipos que vivemos, né, no nosso ciclo menstrual, ou seja, esse ciclo de donzela, mãe, feiticeira, anciã, para dar suporte ao nosso processo de autoconhecimento? Eu acredito que a gente vai vivendo esses processos, né? Quanto mais eu acho que a gente se aprofunda no conhecimento de cada um desses arquétipos, no conhecimento de cada um dessas energias que nos rodeiam, a gente vai aprofundando a nossa existência, né? na nossa própria jornada. Então, e perceber esses ciclos e ao mesmo tempo saber que eles não funcionam apenas como ciclos, que eles funcionam também, né? Perceber esse movimento, eu acho que também nos faz aprendermos gradualmente a lidarmos com nós em cada um desses processos. Porque quando a gente tem uma vida que não é integral, que é uma vida muito polarizada no sentido, né? A gente vê isso muito na cultura, assim, da vivência da donzela, muito... existe uma predominância muito grande na vivência da donzela, então existe a exuberância da novinha, né? Na novinha, por exemplo, né? Se a gente vivencia apenas esse aspecto de nós mesmas, os outros aspectos que a gente não se dá conta que existe porque não são valorizados socialmente e culturalmente, ficam renegados. E aí acontece aquilo que eu falei, né? Que em determinado momento eles vão aparecer, eles vão ter que... eles vão virar questão, eles vão vir à tona. E aí vai ser mais difícil se a gente não tem uma preparação a respeito desses aspectos. Se a gente não enxerga que existe, vai ser mais difícil o manejo no momento que... Eu acredito que são essa ferramenta, então, né? Saber a existência, se aprofundar nos arquétipos, nessa roda de arquétipos, eu acho que funciona enquanto uma ferramenta mesmo, desse processo que é contínuo, que é doloroso, que é misturado, que é muito maior e menor que nós, sabe? Enfim, todos esses processos eu acho que nos convocam a isso, né? A não sermos unilaterais, mas conhecermos diversas facetas de nós mesmos, assim, apesar do que desse imperativo de unilateralidade que a gente fala. Falando de autoconhecimento, eu queria finalizar contando a lenda de Baba Yaga. Uma das lendas, né? Porque Baba Yaga tem algumas histórias que chegaram até nós. E essa é uma que eu gosto muito porque ela fala bastante desse acesso aos nossos conhecimentos profundos, né? Então, conta-se que Baba Yaga era uma senhora que morava na floresta e comia humanos como alguns humanos comem galinhas, devorando-os até os ossos.
Daí um dia, Baba Yaga recebeu um visitante. Ela olhou para o visitante e perguntou: você veio por conta própria ou por conta de outra pessoa? O visitante respondeu para ela que veio por conta de outra pessoa. A família dele era muito fluente, apoiou ele na jornada e ele foi por conta da família dele. Então, Baba Yaga olhou para ele, não pensou duas vezes e o devorou. A segunda visitante apareceu pouco tempo depois e Baba Yaga lhe fez a mesma pergunta: você veio por conta própria ou por outra pessoa? A visitante respondeu que ela foi por conta própria. Baba Yaga, então, olhou para ela e a devorou. Após um tempo, apareceu uma terceira visitante. Baba Yaga lhe perguntou: você veio por conta própria ou por conta de outra pessoa? Eis que a visitante lhe respondeu, um pouco atordoada: eu vim em parte por conta própria, em parte por conta de outras pessoas, em parte porque você está aqui, em parte por causa da floresta e por causa de algo que eu esqueci. Em parte eu nem sei porque que eu vim. Baba Yaga olhou pra ela, fitou ela assim, ela atentamente ficou fitando assim, né? Baba Yaga então a fitou atentamente e aí anunciou em voz alta: você serve. E a convidou pra entrar na cabana. Perfeito. Então, Baba Yaga é aquela que nos devora até os ossos. Ela retira as nossas máscaras, retira as nossas inverdades. Ela nos dá esse acesso aos conhecimentos profundos. Ela nos pergunta quais os saberes que nós carregamos, o que nos repele, né, a nós mesmas ou aos outros, e o que precisamos destruir. E, principalmente, ela nos pergunta: se a gente se permitir ser devorado, o que é que a gente vai encontrar no nosso cerne? Né? Então, assim, de onde é que vem, né, todas essas certezas que a gente cria, esses conhecimentos fabricados por nós e que, no fundo, podem não estar, de fato, associados com o que a gente realmente quer, o que a gente deseja, o que está de acordo com a nossa bússola interna, né? Você quer falar um pouquinho sobre essa lenda de Baba Yaga? Eu achei ela perfeita. Achei que essa descrição, ela contempla, na verdade, né? Isso que é o tudo, assim, é o outro e sou eu, e é o desconhecido, e é... E achei muito... E é um pouco que a gente nem perfeita. sabe também, né? É isso, total. É um mistério. Muito bom. Natália, muito obrigada por topar estar aqui conosco, por topar essa troca. Como é que as pessoas que estão nos escutando podem fazer caso queiram conhecer o seu trabalho, acompanhar o trabalho do Instituto? O Instituto tem Instagram, né, que é @inst.phoenix. Ou também podem entrar em contato com o meu e-mail, que é natalia.goncalves91@gmail.com. E é isso. São só esses os meios de contato. Apenas isso. Muito obrigada. E muito obrigada também a todos vocês que estão nos escutando até o final, seja do episódio, seja desse podcast inteiro e tantos episódios. Se vocês desejam acompanhar o meu trabalho, continuar acompanhando, eu estou no Instagram como @laracarvalho_. Meu site é laracarvalho.com. E esse episódio do Lunásticas, o final dessa temporada, muito emocionante, foi trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites, por favor, eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos. E siga-nos também nas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventres. Até a próxima!